Quando o Johnny Depp foi escalado pro filme do Animais Fantásticos, uma coisa assim, o tweet dele era uma coisa basicamente assim, o Johnny Depp foi escalado porque ele tinha aquelas acusações e tal, né? Pro filme do Animais Fantásticos. Só não pego a pipoca pra acompanhar a timeline hoje porque sou low carb. Eu falei, low carb? Que diabo é isso, cara? Low carb, baixo carbo e tal. Fui pro Google, low carb e tal. Caí num blog de um sujeito chamado Dr. Souto. Que ele é um médico, ele talvez seja a maior referência hoje em dieta low carb no Brasil. O cara é espetacular, ele tem uma linguagem acessível. O blog dele é recheado de links, de estudos, ensaios clínicos randomizados, por que isso, por que baixo carbo. E eu lembro de devorar aquilo, começar a ler. Falei, cara, o que é a low carb? Bom, a low carb é com baixo consumo de carboidratos. As pessoas encaram low carb como no carb, como se você não come carboidrato, você come. Entende-se por low carb até 130, 150 gramas de low carb, de carboidratos. Que é basicamente, cara, se você comer 100 gramas de arroz, 30 gramas de carboidrato. Então, sei lá, imagina que você pode comer um prato de arroz com feijão que ainda é low carb. Uma concha de feijão, de 100 gramas de feijão, vai ter, sei lá, 12, 16 gramas de carboidrato. Então, tipo, seria o quê? Uma concha de arroz e uma de feijão? No almoço e na janta. Só que eu não fiz a low carb, eu fiz a cetogênica. Que é sem carboidrato. Que aí é 30 gramas de carboidrato. Aí você me pergunta, tá. o que é 30 gramas de carboidrato? É um pão. Então, se eu comer um pão, não podia comer mais nada de carboidrato no dia. Digamos assim, se eu quisesse fazer, se é a tua intenção. Eu estudei aquilo, comecei a ler, eu falei, cara, eu consigo fazer essa porra. Comer carne, legume e verdura e algumas frutas. Eu comecei a estudar. Nada de doce? Zero. A coisa mais difícil pra mim foi tirar o açúcar do café. Cara, foi um sacrifício. Nossa, café sem açúcar é horrível. É a melhor coisa do mundo, velho. E depois você aprende a tomar, eu sei tomar. É igual tomar uísque puro, depois você aprende, é igual vinho, é igual... tudo que esses caras falam é verdade. Mas por quê? As comidas de hoje em dia, elas são feitas para serem hiperpalatáveis. Então elas têm uma combinação de sódio, de gordura, de açúcar, de carboidratos, muito poderosa, que pra faz pegar na língua toda. Pra você comer aquela explosão de sabor e tal. E eu precisava parar com aquilo. E eu tinha esse vício de paladar, mesmo sendo um cara do interior. E aí eu falei, cara, eu consigo fazer isso. É carne, ovos, legumes, verduras. E aí o que eu não comia? Eu parei um pouco com arroz e feijão, que é a minha comida favorita. Eu também. Nossa, parar com isso mas é assim, difícil, hein, mano? E aí assim, tem gente que não gosta da low carb, que fala, o cara é low carb não come arroz com feijão. Cara, ninguém no Brasil hoje fica obeso porque tá comendo muito arroz com feijão e comendo muita fruta. A gente sabe que não é isso. Mas eu precisava parar, porque eu ia fazer a cetogênica. Certo. E aí eu cortei arroz, feijão, massas, bebida alcoólica. Nossa. Cortei açúcar no café, foi difícil, bebendo café com... A bebida engorda muito também, né? Pô, cerveja, cara. Os destilados, eles não tem carboidrato, assim, um uísque, mas ele... Quer mais? Eu quero. Eu ia pegar pra ele. Deixa aqui na mesa, deixa aqui na mesa. Deixa na mesa. Mas assim, cara, é álcool, é uma parada tóxica, é uma bosta. A gente tem que beber sabendo que se trata de uma agressão pro nosso organismo também. Álcool não é, sabe... Então, eu não bebo, por exemplo, o Mítico já sim, o Mítico bebe todo dia. Eu não bebo todo dia, tá ligado? Mas é uma coisa que eu gosto. É um mal pro meu corpo, mas é um prazer que eu me dou o direito de ter. Pô, veio o Jonga aqui, eu queria tomar uma com o cara e foda-se. Foda-se. Se eu tivesse nessa dieta, eu ia falar assim, foda-se. Não, foda-se. Mas dá, entendeu? O problema não é a exceção, o problema é o padrão. É isso que precisou... Caralho. Opa, obrigado. Deus te abençoe. É isso que eu precisei mudar, assim. Não transformar a exceção no padrão. Cara, pô, eu cresci no interior. Mano, ter uma Coca-Cola no almoço era um evento. Era domingo, né? E olhe lá. A gente não tomava Coca-Cola. A gente não comia Danoninho todo dia. Cara, era um evento. O que era a nossa alimentação no interior? Cara, arroz, feijão, carne, salada, ovo, queijo, leite. Cara, essas coisas, não foi isso que me levou a 127 quilos. Foi a bobajada. Muita cerveja e tal. Mas enfim, eu tive que restringir esses alimentos por um certo período, porque eu queria perder peso. A minha intenção era perder peso. Mas em nenhum momento eu falei assim, eu vou emagrecer, porque eu achava que eu não ia conseguir. Mas aí a low carb, ela se encaixou muito bem na minha vida, porque pra você emagrecer, você tem que fazer restrição calórica, ponto. Pode ser com low carb, dieta flexível. Aliás, o pessoal da dieta flexível, eles criam um antagonismo meio bobinho, assim, com a low carb. Não faça low carb, faça dieta flexível. Sabe, cara, pode fazer dieta, assim, pra emagrecer, restrição calórica, né?
Agora, como você chega na restrição calórica? Como que um cara do meu tamanho, de 127 quilos, comia, sei lá, 3.000 calorias por dia, vou restringir pra 1.000 sem morrer de fome, ficar estressado, ficar maluco? E aí que pra mim a low carb, ela se encaixou na minha vida. Porque você reduz o carboidrato, eu aumentei um pouco a proteína, passei a comer muito legume. Mano, abobrinha, chuchu, couve, alface, tomate, couve-flor, cenoura. Até que cenoura o pessoal da low carb não é muito fã, porque ela é raiz. Então mandioca, cenoura, batata, essas coisas eles não comem. Cereais, leguminosas, essas coisas eles não colocam. Mas eu comia. E aí eu tinha... O grande pulo da low carb pra mim foi a saciedade. Porque eu não ficava com fome o tempo inteiro. Porque você não come muito carboidrato, você não tem aquele pico de insulina. Sabe aquele sono depois do almoço? Você come um monte de carboidrato. E você se nutre mais, né, também. Você tá comendo, sabe, né? Você tá comendo carne, você tá comendo legumes. Quem que vai falar que legume vegetal é Tipo ruim? assim, ao invés de você comer um bife de filé de frango, você comia 2. Na verdade, a substituição é assim. Em vez de eu comer um bife, um ovo, arroz e feijão, eu comia um bife, um ovo, legumes. Tá. Refogados, que eu fazia. Tal. Primeiro mês eu perdi 17 quilos. Mano, é muito. Eu perdi 17 quilos. Primeiro mês eu perdi 17 quilos. Então, assim, foi uma transformação absurda na minha aparência, assim. Eu saí dos 100... Aí, quando eu entrei de fato na low carb, eu saí dos 123 quilos em dezembro. Em dezembro de 2017. Em outubro de 2018, eu tava com 73 quilos. Caralho! Mas assim, eu tava irreconhecível, cara. Mas você ficou mais bonitão, vamos dizer. Como que foi na sua cabeça? Porque é uma mudança do caralho. É difícil você processar, leva tempo, leva muito Às vezes tempo. que eu desisti era por conta de estresse mesmo. É estresse, caralho. Leva Você fica muito com tempo. fome, você fica estressado, mano. Então, a low carb não tem essa. Então- Você tá com fome, come. Eu tava com fome, o que eu fazia? Eu trabalhava no Não Salvo. Eu tinha uma marmitinha que eu levava pepino, fatiadinho, que eu temperava com um pouco de vinagre, sal. E levava uns snacks assim, tipo, fritava uns franguinhos, uma carne moída. Mano, dá fome, eu comia. Eu não passei fome. Eu falo isso pro cara, eu não passava fome, porque eu tinha fome, eu comia. Não tinha essa coisa, come de 3 em 3 horas. Faz não sei o quê. Cara, mas faz jejum intermitente. Eu faço jejum porque eu não tenho fome de manhã. Mas às vezes me dava fome, eu lá fritava um ovo e comia queijo. Eu só comia alimentos que não tinham carboidrato. Ou tantos carboidratos assim. Sim. Mas eu sempre privilegiava a proteína. Então eu não tinha fome. A proteína, ela dá uma saciedade mais prolongada. Cara, e na época, falar de low carb, hoje ainda você fala de low carb, daqui a pouco vem um monte de gente. Foda-se, eu perdi 50 quilos. Mas hoje já há um maior número de nutricionistas, de médicos que trabalham a low carb com seus pacientes, né? Eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz. Porque eu fiz sozinho. Eu fiquei estudando no Natal de 2017. 10 horas da noite. Eu tava lendo um ensaio clínico randomizado da low carb para diabetes tipo 2, no trato para quem tem diabetes, para baixar a insulina e comendo pernil com chuchu. Foi meu Natal, assim, porque eu comecei a ficar obcecado. Comecei a ver que eu tava perdendo peso, uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida, eu comecei a ficar obcecado por aquilo. Falei, caralho, de um dia pro outro, de uma semana pro outro, eu perco 4 quilos, cara. Você tá maluco, velho? Agora eu vou. Daí eu falava assim, agora eu vou até os 110. Eu chegava no 110 em 2 semanas. Falei, agora eu vou até o 100 pra ver como é que será que eu 100 quilos? Chegava no 100. Falei, vou fazer mais um mês. Aí eu chegava nos 80. E até chegou 73 quilos, Cara, se eu perder 50 quilos, eu vou ficar só com 200. Mano, eu fiquei... Verdade.